Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem. Nosso Papo de Padre hoje é de utilidade pública. Queremos ajudar a muitas pessoas a entender os seus direitos civis, judiciais, assim por diante, de modo especial aos mais pobres. Talvez você que esteja do outro lado lá, que talvez não sabe o seu direito. Viemos aqui hoje, Defensoria Pública Estadual, nível civil de Vitória, para poder conhecer um pouco mais essa realidade, esse mundo e nos ajudar. Olha, tem tanta coisa que a gente não sabe e por não saber, não consegue alcançar as graças. Por isso, nosso Papo de Padre é uma utilidade pública, mas também é uma atitude de caridade. Quero exercer a caridade através desse meio para ajudar aqueles que mais precisam. Lembrando que aqui, para quem é aqui do estado do Espírito Santo, aqui de Vitória, eu estou em frente ao Shopping Vitória. Muito fácil aqui o acesso. Embora esteja aqui um pouco fechado por causa da pandemia, mas tem outros acessos possíveis via virtual. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco. Então vamos entrar nesse ambiente para poder conhecer um pouco mais, ajudar a mim, a você e a todos mais. Doutora Priscila, o que é a Defensoria Pública? Bem, padre, a Defensoria Pública é uma instituição criada na Constituição de 88 e que serve justamente para dar assistência jurídica às pessoas que não têm condições de pagar um advogado. É o famoso acesso à justiça. Né? Ela é a porta de entrada do acesso à justiça. É o que a gente chama de promotor mesmo, né? É o promotor? Não. É os filmes lá que a gente vê de o promotor, que não sei o quê. Então, o promotor é o acusador, o defensor é o defensor. A gente estaria, nesses filmes, nós estamos sempre do outro lado, nós somos o defensor. É o defensor público, né? É a pessoa que não tem condições nenhuma de pagar advogado, nem as custas do processo. Então, o Estado ele tem que fornecer um advogado, que na verdade nós somos todos advogados primeiro, né? A gente faz um concurso público para ingressar na instituição. E aí nós somos nomeados, no caso do criminal, para poder atuar naquele processo da pessoa que não tem condições. E no caso civil, que aí entra a vara de família, órfãos, sucessões, todos os outros problemas, né, cotidianos, aí a pessoa procura a defensoria e aí constitui o defensor para ser o seu advogado. E quem é essa pessoa? Qual o perfil dessa pessoa que não tem condições financeiras? Qual que é? Eu tenho um teto, eu posso chegar aqui, dizer que não tenho condições e pronto? Então, cada defensor, a gente tem um teto assim que a gente usa como base mais ou menos, que são 3 salários mínimos, a gente vê a renda familiar, mas a gente leva em conta também, a gente olha se a pessoa tem bens, né? Se a pessoa tem posses, se ela perdeu o emprego recentemente. A gente também tem vários casos, por exemplo, de mulheres que são casadas e têm um alto padrão, mas elas não trabalham e elas são vítimas de violência doméstica. Então elas também vão poder ser atendidas pela defensoria. Os idosos também podem ser atendidos pela defensoria. Qualquer hipossuficiente, né? Aí tem os adolescentes, as crianças que buscam, por exemplo, saber quem são seus pais, investigação de paternidade. A gente faz uma avaliação da pessoa que procura a defensoria para ver se ela se enquadra na questão se ela pode ou não pagar essas custas. Então eu estou em casa, sofri algum problema que seja, eu faço o quê? Como é que eu sei que eu estou precisando de um defensor? Vamos supor, você quer divorciar, ou você tá com um problema com um vizinho, ou você está precisando até uma lide contra, né, as telefonias, qualquer problema. Você, inclusive, orientação. Você pode vir à defensoria. Antes da pandemia era presencial, né? Então nós temos núcleos espalhados, né, em toda a Grande Vitória e os interiores. Mas agora, com a pandemia, ficou ainda mais simples, porque a defensoria criou uns telefones de WhatsApp, que a pessoa é só entrar no site da defensoria. Vamos supor, eu moro em Linhares, então eu vou no site da defensoria, procuro qual é o telefone
que está voltado para Linhares, eu vou mandar a minha mensagem dizendo, eu quero me separar, o que devo fazer? Então, essa pessoa vai ser direcionada para o defensor que atende esse tipo para fazer divórcios, e aí vai começar ali todo o atendimento. A gente vai solicitar os documentos necessários, a gente vai perguntar o que houve, como a gente pode ajudar. A defensoria sempre buscou no início a solução de conflitos consensual, porque nós defensores, diferente de advogados particulares, a gente consegue fazer um acordo, né, que vale como um título, igual se fosse uma sentença do juiz. E aí a gente pode, então isso evita que se vá, né, para a justiça, e a gente tenta fazer isso, sempre foi nosso objetivo, primeiro tentar a solução de conflitos consensual. Mas, se não houver jeito, aí a gente entra com a ação judicial. Você falou uma questão de telefonia, problema de telefonia. Qual a diferença de poder procurar, por exemplo, uma questão de PROCON, consumidor, e procurar vocês? É quando é no processo? Quando você tem um problema de consumidor, você procura o PROCON, porque o PROCON ele é o órgão que vai regular, e aí ele vai tentar fazer um acordo sem entrar na justiça, porque a justiça está abarrotada de processos. Então, é uma forma mais rápida de tentar solucionar. Mas, às vezes, nem o PROCON resolve, principalmente com a pandemia, quem teve até problemas com questão de passagens aéreas e tudo, nem o PROCON estava resolvendo, né? Porque eles simplesmente disseram que não vão devolver e tal. Eu sei porque eu mesmo passei por isso. Então, a pessoa vai ter que buscar o judiciário, não tem jeito para fazer valer o seu direito. Entrar na justiça. E aí pode procurar a defensoria. Mas quem perdeu uma passagem aérea tem dinheiro, doutora. Como é que vai procurar uma defensoria pública? Nem sempre, padre. Hoje em dia tem os valores das passagens são baratas. Às vezes as pessoas se reuniram para comprar. Eu já atendi famílias em que, às vezes, por exemplo, vai viajar para fazer um tratamento médico. Então a família, mesmo sem posse, se reúne para poder, né, buscar esse atendimento. E aí, o defensor, ele vai avaliar, e a gente também tem um papel de orientar. Então, a pessoa pode buscar a orientação da gente. A gente vai olhar se ele entra no perfil, porque o bom de você ser assistido pelo defensor no processo é que você não vai pagar nada. Então, vamos supor, precisa fazer uma perícia no meio do processo, que é uma coisa cara do processo. Você não vai pagar. Precisa fazer uma citação por edital, que é quando você não encontra a pessoa, você não vai pagar. As custas do processo, que já são caras pra caramba. Hoje, para você entrar com um processo de divórcio, por exemplo, você paga altas custas, que é o dinheiro que vai para o judiciário, né? Porque tem custo mesmo, tem papel, tem servidor, tem intimações, tem várias coisas. E isso aí, essa custa, ela é cobrada. E quando você vem para a defensoria, é tudo de graça. Agora, desculpa a sinceridade, porque às vezes é o pensamento do lugar comum. É de graça, então a qualidade não é aquela excelência. Vocês ouvem isso? É diferente a realidade? Não questionando a competência de vocês, mas é o que acontece, o que se fala. Pois é, padre. A Defensoria é uma instituição nova, porque ela foi criada na Constituição de 88, mas os estados demoraram muito para implementar, né? Tirando o Rio de Janeiro, que implementou rapidamente, que hoje a instituição da Defensoria no Rio de Janeiro é fortíssima, os outros estados foram engateando. Eu tenho 13 anos de defensora. De 13 anos para cá, a gente foi ganhando força. O primeiro concurso do Espírito Santo foi em 2006. Imagine, de 88 para 2006, passaram-se muitos anos sem defensores concursados, né? Existiam defensores que eram contratados, que também faziam o seu papel, mas o concurso público mesmo, né, que veio a constitucionalização da instituição, só veio com o concurso público de 2006. E aí começamos toda uma luta para mostrar a importância dessa instituição. E hoje, inclusive, o STF, e já houve avaliação em vários, sempre que há avaliações de instituições pelo o Brasil inteiro, sempre a Defensoria Pública está em primeiro lugar, né? Como excelência de atendimento, de prestação de serviço. Por quê? Nós, defensores, a gente escolhe ser defensor, a gente faz o concurso para ser defensor, mas a gente podia ter feito concurso para ser juiz, para ser promotor, para ser delegado, para ser qualquer uma das outras profissões jurídicas, mas a gente escolheu ser defensor, né? E aí,
a gente faz um trabalho com muita excelência. Quais são os casos que mais são procurados aqui? É o quê? É família? É criminal? Em que sentido? Qualquer problema, a defensoria, a gente vai atuar tanto na orientação jurídica, quanto como no processo mesmo, que é uma coisa até legal dizer. Às vezes a pessoa quer vender um carro. Eu não sei como vou vender meu carro, como que eu vou fazer um contrato? Pode buscar a defensoria, a gente faz, a gente orienta, a gente faz o contrato para a pessoa, porque ela não tem condições de pagar um advogado e ela vai precisar, porque amanhã ou depois dá problema, por quê? Porque não teve orientação. Mas, assim, o nosso grande forte, queira ou não, é a parte criminal e a parte de família, né? A vara de família, por exemplo, eu posso falar que eu sou titular da vara de família, da primeira vara de família de Vitória. E 80% dos processos são meus, que correm na vara. Você vê a importância do defensor, da vara de família. Mas a vara é uma... Vamos lá. A justiça, por exemplo, se a pessoa quer se divorciar, aqui em Vitória, existem 4 varas de família, né? E existe um defensor para cada vara. E nessa vara correm todos os processos que foram distribuídos para essa vara, né? E que são divididos os processos entre essas 4, de toda a população de Vitória que entra com processo, divide para 4 varas, 4 juízes. E desses 4 juízes, 80% dos processos da primeira vara são da Defensoria Pública. Eu posso dizer sem medo de errar. E os outros 20% é particular. Advogado particulares, isso aí. Então 80% está aqui. 80% está aqui na Defensoria. Na cidade de Vitória. Da cidade de Vitória. Tá. E esses problemas familiares são o quê? Vamos lá, divórcio, guarda, pensão alimentícia, investigação de paternidade, negatória de paternidade, reconhecimento e dissolução de união estável, inclusive pós-mortem, porque às vezes quando o companheiro falece precisa entrar com a ação, se quer separar. Aí a gente tem também busca e apreensão de menores, quando tá pai e mãe brigando, visita, regulamentar a visita de pais. Quer dizer, tudo que diz respeito à família corre na vara de família, né? E 80% da população que precisa resolver esses problemas precisa da defensoria. Não tem condições. No caso, como você falou, do Estado, né? Então pode vir gente aqui, no caso do Espírito Santo, da Grande Vitória, Cariacica, Serra, eles podem vir aqui. Não aqui em Vitória. Então a gente tem uma defensoria em Cariacica, temos uma defensoria em Cariacica, uma defensoria em Vila Velha, uma defensoria em Vitória. Como também em outros estados, também, possivelmente deva ter também na proximidade. Sim, e infelizmente, por exemplo, Fundão, que é uma comarca, né? Que agora está deixando de ser e tal. Mas não tem defensor lá. Então, a comarca que não tem defensor, ela sofre demais. A pessoa, além da dificuldade financeira, vai ter que se colocar no transporte, poder ir até o lugar para ver se consegue e assim por diante. Isso. E se ela não conseguir algum defensor que vá, ela tem que... geralmente, as prefeituras dão advogados gratuitos. Mas esses advogados costumam, às vezes, até mudar e tudo. E, às vezes, o processo fica parado porque não tem quem dê andamento e não tem defensoria. Todos os juízes falam, é muito bom trabalhar quando você tem um defensor fixo na vara, porque as coisas andam, né? Consegue dar andamento, porque a maioria dos processos são nossos. Se a gente parar, a justiça para. Nesse tempo de pandemia, você já colocou para nós aí que o próprio sistema virtual facilitou, ou seja, ampliou-se, colocou-se a possibilidade dos contatos, né? O que seria muito mais presencial, você consegue ser o virtual. Então, ou seja, um ganho para a sociedade nesse sentido. Agora, no povo em geral, os casos, quais foram os casos surgidos na pandemia? Ou tem uma característica própria da pandemia? Tem. É engraçado como a pandemia trouxe diversos casos bem pitorescos e característicos. Eu posso citar como exemplo. Primeiro, houve um grande aumento de divórcio. Meu Cristo. Muito mesmo. Convivência familiar. Pois é, padre. E engraçado que as pessoas não têm calma. Hoje as pessoas, assim, quando decidem, elas acham que entrando com ação de divórcio e o juiz decretando o divórcio é o que vai mudar a sua vida. Tipo assim, depois do divórcio, aí assim eu vou poder botar minha vida para sempre. E eu falo, não. A pessoa tem que vivenciar
essa separação para depois resolver na justiça. Mas o que aconteceu com a pandemia? Assim, muito divórcio. Aí, aliado a isso, vieram os pais que já eram separados e que têm filhos, que não queria que o outro visitasse, aumentou demais a suspensão de visitas do outro pai. Claro, teve vários casos que tinha medo do Covid mesmo, né? Então, baseado nisso, se pedia a suspensão de visita presencial do outro pai, ficava só virtual, para que a criança não ficasse exposta, né? Porque sai da casa de um, vai para a casa do outro, ainda mais no início da pandemia, que a gente não sabia de nada, não sabia como era que era a situação. Então, houve muita suspensão de visita. E até os próprios juízes suspendiam mesmo, porque, na dúvida, é melhor deixar essa criança protegida. Tá, mas muitos usavam esse argumento também, né? Para não querer que o filho fosse pro outro, pro cônjuge, né? Justificava isso aí, mas na verdade... Inclusive, até tem pais que impediram até crianças de viajar por conta disso, com medo de pandemia, mas isso foram vários casos, não foi só um. Outra coisa que surgiu também muito na pandemia... violência doméstica. Sério? Padre, e aí, como a gente abriu essa questão virtual? Porque assim, antigamente, se a pessoa quisesse ser atendida por mim, eu quero ser atendida por doutora Priscila, eu tenho um processo na primeira vara de família. Eu tenho uma agenda e a minha agenda preenche muito rápido, porque eu tenho 80% dos processos. E aí a pessoa às vezes demorava para falar comigo, para conseguir atendimento comigo. Hoje não. Ela manda um e-mail. Então, peraí. Então, os casos aumentaram ou vocês possibilitaram mais acesso? As duas coisas. A gente, além de possibilitar mais acesso, facilitou para as pessoas. Por quê? Tinha gente que não procura defensoria, padre, porque não tem dinheiro de transporte. Eu já cansei de presenciar, pedir, por exemplo, a pessoa vem e aí esqueceu um documento. E aí eu preciso que ela volte. E ela falar para mim, doutora, eu não tenho dinheiro para voltar. Eu não tenho dinheiro da passagem para voltar, entendeu? E aí, com o acesso pelo WhatsApp, isso facilitou. Mas a gente também tem pessoas que não conseguem usar o WhatsApp, entendeu? Então, assim, por um lado, por exemplo, os idosos têm uma dificuldade muito grande. Mas voltando à questão da violência doméstica, a gente pega o relato, a gente recebe o relato da própria pessoa, de como ela escreveu lá no WhatsApp. E aí a gente vê, assim, que as pessoas falam com uma naturalidade. Doutora, eu estou apanhando há muito tempo e agora eu não sei mais o que fazer, porque eu não tenho como sair de casa, porque eu tenho 3 filhos e tal, e ele não quer sair de casa, mas eu quero botar ele para fora de casa, como que eu faço? Tipo assim, as pessoas não sabem, tipo assim, a mulher vítima de violência doméstica, mesmo com toda a informação que a gente, né, que os meios de comunicação têm dado, ainda mais agora com a pandemia, ainda tem gente que não sabe o que fazer. Uma vez fizemos um papo de padre com a delegada, né, e a gente falava sobre isso, essas mulheres que não têm um recurso, não têm um trabalho, dependem exclusivamente do seu cônjuge, né? E se separa, vai para onde? Então acaba submetendo a muitas situações para poder sobreviver, infelizmente. E é verdade, e aí a importância da defensoria. Por quê? Quando essa mulher precisa desse apoio, nós temos um núcleo, a defensoria criou um núcleo de apoio a essas mulheres vítimas de violência. Inclusive, a gente pode abrigar essa mulher, né? Nesse núcleo, existe uma casa para receber essas mulheres, para que elas fiquem escondidas, porque às vezes tem mulheres ameaçadas de morte, às vezes não, muitas vezes, é porque elas às vezes não dão importância à ameaça. É por isso que acaba acontecendo tantos casos. Infelizmente, o Espírito Santo é campeão em feminicídio. Campeão! Nosso estado é minúsculo e nós somos campeões nisso. Então, a Defensoria criou esse núcleo e aí essa mulher que precisa desse atendimento ou precisa se abrigar, que precisa se esconder, ela vem com os filhos, né? E aí ela pode ser abrigada. Só que assim, é uma coisa temporária, né? E aí, qual é a importância da Defensoria? Nós vamos buscar a pensão alimentícia, às vezes também para essa mulher, para os filhos. Então, às vezes, com esse dinheirinho, ela já consegue se reestruturar, né? E já começa a receber. E aí ela consegue ter forças para divorciar. Ainda sobre pandemia, você estava conversando sobre a pensão alimentar, né? Que nesse período da pandemia parece que houve uma suspensão. Não, foi o seguinte, padre, nesse período da pandemia, por conta das cadeias não oferecer uma segurança,
foi decidido que os pais que devem alimentos, quem deve alimentos, se não paga, é preso. E graças a isso, as pessoas pagam, por incrível que pareça, e não tem classe social. Não tem poder aquisitivo, às vezes pais... A gente já viu Romário ser preso, vários artistas serem presos porque não pagavam pensão. Então, com a pandemia, o STF autorizou que sejam prisões domiciliares. E a gente não tem estrutura para fiscalizar. A gente, que eu digo, o Brasil como um todo não tem como fiscalizar essas prisões domiciliares. Então, muitos pais têm se aproveitado disso para não pagar a pensão. Chegam lá, se apresentam para a prisão domiciliar, né, cumprem essa prisão domiciliar e não pagam a pensão. É triste, mas infelizmente é uma realidade que a gente tem visto. E aí, diversas mães cobrando a pensão, aumentou também muito por conta da pandemia, essa execução de alimentos que a gente chama. E a gente não tem o que fazer, porque não adianta o juiz decretar prisão. Ele vai ser prisão domiciliar, entendeu? A não ser que a pessoa tenha um cargo público ou um emprego público, que aí isso pode interferir, mas se a pessoa é autônoma ou particular, não importa se ela vai ser presa ou não. Ainda em pandemia, já que quase o Brasil parou, inclusive o judiciário, foi difícil procurar muitas situações, muitas causas, porque o judiciário estava parado. Como é que você tem tantos processos no judiciário parado? Pois é, o judiciário estava parado, mas a defensoria não parou. E como nós temos, isso é um diferencial, como, por exemplo, 80% dos processos são meus, na vara, eu tenho uma liberdade de entrar, eu tenho um escaninho para mim, que é uma prateleira onde colocam todos os processos que eu preciso olhar, levar, buscar, fazer prazos, etc. Então, a gente fez um acordo com os juízes, os defensores, nós pegamos esses processos, levamos para casa, porque a defensoria aqui estava fechada. Então, minha varanda ficou cheia de processos e eu fui trabalhando todos esses processos em home office, isso aí. E aí, inclusive, os processos mais urgentes, a gente tinha acesso com o juiz, porque o juiz ele só estava fazendo coisas urgentes na pandemia. Então, a gente tinha um acesso mais direto, inclusive, com os juízes, por conta da quantidade da demanda e da urgência da demanda. E como um defensor não ganha, graças a Deus, assim, eu não ganho dinheiro para, né? Pelo processo. Eu não ganho por processo e eu sou, é o Estado que me paga. Então, quando eu falo para o juiz, olha, esse caso aqui é urgente, ele sabe que é urgente, ele vai olhar, é claro, mas ele vai olhar já com outros olhos, porque ele sabe que se eu estou pedindo como defensor que é urgente, ele vai dar uma certa prioridade daquele processo, pelo menos para poder despachar. Ele não vai atender o meu pedido sem, né, analisar, mas ele vai olhar assim o processo. E voltando ao contato do requerente, no caso, né, que ele faz pelo WhatsApp, ele pode fazer, ele não precisa talvez vir aqui mais presencialmente, ele manda os documentos tudo pela internet, isso mesmo? Isso, inclusive, olha, o ideal é que os documentos sejam enviados em PDF, só que tem muitas pessoas que não sabem nem o que é um PDF, né? O nosso público de defensoria não sabe o que é um PDF, às vezes, né? Então, a gente ajuda em tudo. Então, a pessoa tira a foto do documento, a gente transforma em PDF essa foto. A gente ensina como tirar foto, porque às vezes as pessoas tiram foto segurando, coloca no meio das pernas, sabe? Aí a gente ensina, olha, coloca em cima da mesa, tira a fotinha pegando só o documento, né? A gente fala quais são os documentos necessários, tira a foto, manda pelo WhatsApp, a gente tem acesso, nós imprimimos tudo isso para levar para a justiça, porque infelizmente o Espírito Santo ainda tem processo físico, que é isso aqui. Isso é um processo físico, isso é um processo físico. A maioria dos estados já são todos digitais, assim, nós estamos um pouquinho atrasados nisso, mas aí nós da defensoria fazemos tudo, a gente imprime e a gente entra. E tem um outro diferencial, o defensor não precisa de procuração, né? Então, nós somos advogados, defensores, mas não precisamos de procuração. A gente entra com o processo, então a parte não precisa assinar nada. Ela basta procurar a defensoria. Um cuidado que a gente está tendo é pedir para que a pessoa segure o documento com a sua foto. Por exemplo, se o senhor quer entrar com ação, eu peço para que o senhor segure o seu documento com a sua... Tire uma foto sua segurando o seu documento para saber que é o senhor mesmo. Família, órfãos, ou seja, tem muitos assuntos aqui, muitas demandas diferenciadas. Pois é, padre, eu vou tentar explicar só um pouquinho. Família são as questões de demanda de família, né? Divórcio, separação, investigação de paternidade, né? Aí temos órfãos e sucessões, que é o quê? Justamente interdição, curatela, ou quando a pessoa morre, aí precisa fazer o alvará,
que deixou um dinheirinho lá na Caixa Econômica, deixou um dinheirinho, precisa retirar esse dinheirinho quando morre. Então, vai procurar a defensoria para pedir o alvará, quando não deixa bens, ou fazer um inventário mesmo para poder fazer a divisão dos bens, né? A fazendária é aquele probleminha básico de IPTU, a pessoa às vezes não está conseguindo pagar o IPTU, precisa regularizar. Tem a questão também de vaga em hospital, que a gente atua muito forte. E as pessoas precisam saber, não fiquem nas filas, não fiquem no corredor. Se você está com um parente hospitalizado, peça o laudo, né, para o médico, peça o espelho provando que ele está esperando uma vaga de hospital e venha para a defensoria. Inclusive, esse serviço a gente oferece até no sábado e domingo, através do plantão, para pedir vaga em hospital. Mas os hospitais, os médicos oferecem esses documentos? Sim, inclusive se o médico se recusar, nós da defensoria requisitamos o documento. Tem que pedir o que então? Vamos lá. Tô com um parente no PA de São Pedro, lá no corredor. Você vai pedir para o médico o laudo para dizer o que a pessoa tem, qual que é a urgência, né? Para ir para o hospital ou UTI, e o espelho da solicitação, que é, na verdade, explicando em miúdos, é um papel dizendo que ele tá lá esperando a vaga. Tá lá na fila do estado regulamentado, que a gente chama, e que tá esperando a vaga e não consegue. Você trazendo isso para o defensor, e aí a gente vai pedir documentos simples, como identidade, CPF, comprovante de residência, né? E aí o parente pode vir e pedir a vaga e a gente consegue eliminar. E consegue um hospital particular? A gente, inclusive, consegue em particular. Se o estado não tiver vaga, ele tem que cumprir a decisão, porque essa decisão geralmente gera muitas multas para o estado. Então, e esse é um serviço que a gente faz, inclusive, sábados e domingos, porque existe juízes de plantão, então as pessoas precisam saber, e é pelo WhatsApp. É pelo WhatsApp, tem um número de plantão da defensoria, que no final do programa, se o senhor puder, pode, se quiser, divulgar, ou só buscar o site da defensoria, bota lá Defensoria Espírito Santo, vai achar lá o número do plantão, e nós fazemos isso. A gente tira muitas pessoas, inclusive com Covid, às vezes diziam, não tem, tem vaga. Quantas vezes a gente tem que entrar para pedir vaga para o hospital? Inclusive, a Fazenda Pública também, se você está esperando há muito tempo para fazer um exame, ou está esperando há muito tempo para fazer uma cirurgia... Tem um monte de gente, então vai lotar aqui. Não, mas a gente, é isso que a gente faz, a gente quer isso mesmo, padre, porque a gente faz isso. Nós entramos com ação para conseguir essa liminar, para que a pessoa tenha dignidade. É importante dizer, a defensoria é a porta de acesso à dignidade da pessoa, porque é a porta de acesso à justiça, um bem muito caro para a sociedade, né? E que às vezes, as pessoas nem sabem que pode buscar, né? Aí temos a cível, que é aqueles problemas básicos de carro. Vendi o carro, meu carro sumiu, não consegui passar o documento. A gente também tem ou briga de vizinhos, ou a questão de imóvel regularizar, uso capião, que as pessoas, né, já ouviram falar. Então tem tudo isso, essas demandas cíveis, indenizações, né, quando a pessoa sofre alguma coisa. E você tinha falado da infância e juventude, infância e juventude, que é uma área muito importante para a defensoria, inclusive agora. A gente conseguiu, a Defensoria do Espírito Santo, através de uma ação da Defensoria do Espírito Santo, a gente conseguiu limitar a internação dos jovens que, né, cometem a infração criminal, né, mas ainda são adolescentes, limitar para que só sejam internados no máximo 100%, né, que a lotação seja de no máximo 100%, porque antes os estados, os governos, eles colocavam esses adolescentes sempre mais, 120. Como nos presídios, nas delegacias. Como nos presídios, só que nós estamos falando de adolescentes que podem ser restaurados, né? Pelo menos é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala. Então, a Defensoria, né, justamente trazendo essa importância e essa esperança de que os adolescentes eles podem ser recuperados, a gente conseguiu essa vitória e essa vitória foi estendida para o Brasil todo. Doutora, a gente agradece o nosso papo de padre aí, a utilidade pública, né? Agradecemos aí o seu tempo que nos dedicou, tirar dúvida de muitas pessoas e dar acesso a outras pessoas, né? Com certeza, de modo especial, aquelas pessoas mais carentes. Acho que isso é caridade,
Nosso papo de padre aqui hoje é um pouco de caridade e levar conhecimento, né? Conhecimento das nossas leis civis que muitas pessoas não conhecem e que é necessário saber para poder ter uma dignidade muito melhor. Muito obrigado. A Defensoria Pública agradece também essa oportunidade. Nós somos uma instituição ainda muito nova aqui no nosso estado e a gente precisa ser vista e ser conhecida porque as pessoas podem buscar seus direitos, né? Tem esse acesso à justiça e a Defensoria está aqui para isso, para trazer esse acesso. Tamo junto. Até semana que vem.